Fala, gurizadinha, aqui é o professor Pedro Vazata, professor de Física. E agora eu vou resolver com vocês a questão 98 da prova azul do Enem 2020. Vamos à questão. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do... E ali dá algumas alternativas, né? Bom, então aqui está falando basicamente como é que a gente gera energia elétrica em usinas, qualquer tipo de usina, né, vai ser gerada energia elétrica dessa maneira. E não precisa nem ser numa usina, né? A gente pode gerar energia elétrica desse tipo num carro, por exemplo, ou situações similares, tá? Como é que a gente gera esse tipo de energia elétrica? Através dos dínamos ou dos alternadores, né? Que são a maneira que a gente consegue converter energia cinética, energia do movimento, em energia elétrica. Eu vou tentar fazer um desenho aqui de um alternador, de um dínamo, que ele é basicamente composto por um ímã, tá? Vamos pensar aqui que eu tenho um ímã, aqui tem um lado do ímã. Eu não sou muito fera em desenho, tá? Então eu vou pedir para vocês aqui uma licença poética, tá? Aqui eu tenho o norte, aqui eu vou ter o polo sul do ímã. E daí, bom, eu vou ter uma espira aqui dentro, ok? Deixa eu fazer uma espira aqui dentro do ímã. Essa espira aqui vão ter coletores, tá? Vão ter coletores que vão estar ligados num circuitinho aqui que vai ter uma certa resistência, tá? Então o que acontece? Eu vou fazer um apendizinho aqui, ó. Botar uma alavanca nessa minha espira, tá? Imagina que de alguma forma alguém está movimentando essa alavanca. Aqui nesse caso vamos pensar que é uma mão de alguém, tá? Que está fazendo isso aqui girar, ok? Está fazendo essa alavanca girar. O que acontece? Essa espira ela está imersa num campo magnético, certo? Um campo magnético que é orientado da esquerda para a direita aqui, né? Lembrando que no campo magnético as linhas de campo magnético sempre saem do polo norte e entram no polo sul. E aquela espira está girando. E daí ali a gente pode pensar que ela está deitadinha, mas em algum momento ela vai ficar virada, ok? E quando ela ficar virada paralela, assim, né? Às linhas de campo, a gente vai ter as linhas de campo entrando ali naquela espira, ok? Sempre quando tiver linhas de campo entrando na espira, a gente vai ter uma corrente elétrica induzida, certo? Então, aquilo ali vai ficar girando o tempo inteiro e a corrente elétrica vai sendo transmitida aqui, né, para esse circuito através desses coletores ali, que são tipo uma vassourinha que vai varrendo ali essas duas aletinhas aqui da nossa espira, certo? Ela está girando aqui devido ao movimento de uma pessoa que está girando, mas vamos pensar que numa usina elétrica, quem está fazendo esse movimento ou é a queda d'água, ou o vapor d'água, ou até mesmo a fumaça, dependendo do tipo de usina geradora, certo? Então isso aqui é o nosso famoso alternador, tá? Isso aqui é um alternador, ele se chama alternador porque ele gera corrente elétrica alternada, certo? E a gente tem uma lei física que descreve isso aqui, que é a força eletromotriz, essa daqui é a lei de Faraday, tá? É igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, ok? Então, esse menos aqui, porque a gente vai chamar de lei de Faraday-Lenz, eu não vou entrar nesse assunto aqui desse negativo, porque para essa questão aqui não precisa, mas o mais importante aqui, a FEM aqui que a gente chama, tá? A força eletromotriz, que vai ser a nossa diferença de potencial induzida, é igual a variação do fluxo magnético no tempo. Ou seja, quanto maior a variação do fluxo magnético, maior vai ser a FE induzida, a diferença de potencial induzida. E a gente vai ter que
dar uma olhadinha para ver o que é essa variação do fluxo magnético, tá? O que é o fluxo magnético? Ele é dado pelo B, que é a quantidade, né, a intensidade, melhor dizendo, do campo magnético, vezes a área dessa espira aqui, ok? Vezes o cosseno do ângulo entre a área da espira e o campo magnético. Quando eu não tenho linhas de campo entrando, vamos pensar numa situação em que a espira está deitadinha, por exemplo, eu não vou ter fê induzida. Quando ela estiver perpendicular, acho que na outra hora eu falei paralelo, né? Quando ela estiver perpendicular às linhas de campo, eu vou ter as linhas entrando ali dentro, eu vou ter fê induzida, certo? E quanto maior for essa variação desse fluxo, maior vai ser a minha fé induzida. Então eu vou substituir essas coisinhas aqui ali dentro. Então eu tenho que E é igual a... Eu vou ignorar o sinal, tudo bem? É igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo dividido pelo tempo. Nota que aqui, nas alternativas, ele vai falar sobre a intensidade do campo magnético, a área da espira e a velocidade angular dessa espira aqui. Vamos ver aqui a alternativa A, por exemplo. Intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade do eixo de rotação do gerador. Não, né? Se eu estiver diminuindo o tempo, o giro, eu vou estar diminuindo a variação do fluxo, porque o importante é que tenha variação do fluxo. Lembra? Se eu não tenho variação do fluxo magnético, eu não tenho uma fé induzida. Então essa aqui não pode ser uma alternativa correta. O fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Também não pode ser essa daqui, né? Porque a área da espira, ela não aumenta, né? A área da espira ela é constante. A gente não está trocando a espira a todo momento, a gente não está nem aumentando nem reduzindo. Ela permanece igual o tempo inteiro, então não pode ser. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas. Nota que também não, né? Só se eu trocasse os ímãs que tem ali por um ímã mais forte, mais intenso, que não é o que está acontecendo. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Essa aqui já pode ser. Porque o que está acontecendo aqui? A gente pode pensar que em algum momento começou a passar mais água ali nas pás desse gerador e fez ele se movimentar mais rápido. Nota que o B é constante, então ele não influencia. O A é constante, ele não influencia. Então o que está aumentando aqui? Ó? Ele está aumentando a velocidade angular. Ó. O quanto ele está rotacionando no tempo. Ele está rotacionando mais rapidamente. Então eu vou ter uma variação do fluxo maior devido a essa variação angular da minha espira. Ok? Então por isso que a alternativa D é a alternativa correta. Ó. Aqui eu tenho a minha variação, o aumento da velocidade angular. Ok, povo? Espero ter ajudado vocês nessa questão. Até uma próxima resolução. Tchau, tchau. Abraços!